Amém, irmãos? Vamos iniciar? Vamos iniciar com oração? Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos em Tua presença. Senhor, pedimos que nesse momento o Senhor abra os nossos corações para entender, ó Pai, as Tuas verdades. Pedimos, ó Deus, que esse estudo, ó Deus, seja para a Tua glória. Que seja, ó Deus, para nós conhecermos mais a Ti. E que seja, Senhor, para nós colocarmos em prática, Pai, essas verdades em nossas vidas. Que não fique só no nosso intelecto, mas que isso faça parte da nossa vida cristã, Senhor. Nos ajude, pelo Espírito Santo, a compreender. Assim nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais um dia, né? Eu estou aqui novamente. Semana passada, nós estudamos a pergunta de número 3. Alguém aí está lembrando da pergunta de número 3? O que as Escrituras ensinam principalmente? Essa é a pergunta de número 3, né? E a resposta dessa pergunta é que as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e quais os deveres que Deus requer do homem. Então, hoje, nós estudaremos, né, a pergunta de número 4, que diz assim: o que é Deus? Ou vamos reformular essa pergunta, né, para ficar um pouco melhor. O que Deus é? A resposta é: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Irmãos, o texto ao qual nós vamos basear todo o nosso estudo hoje, ele é o texto da afirmação de Jesus, que está lá em João, capítulo 4, verso 24, que diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse é um texto base que nós vamos permear o estudo nosso de hoje. Porque nós precisamos entender, quando as Escrituras afirmam que Deus é Espírito, o que as Escrituras querem dizer com isso, né? Então, esse é um ponto muito importante da nossa aula de hoje, né? Então, primeiro, a gente precisa entender o que a palavra Espírito quer dizer. Quando nós afirmamos que Deus é Espírito, nós precisamos primeiro entender a ideia do que essa palavra traz para nós. E um significado, né, importante seria esse. Veja só, um espírito é uma substância invisível, pessoal e imaterial, que possui consciência, vontade, entendimento e emoções, mas não tem corpo físico. Essa é uma definição muito boa do que é um espírito, ou seja, é algo que nós não podemos ver com os nossos olhos físicos, mas o espírito é pessoal. O espírito é pessoal. O espírito, né? Inclusive, quando nós fazemos essa comparação com nós, seres humanos, nós temos um espírito. A Bíblia fala que nós temos espírito, né? Em outras passagens, a Bíblia usa um outro termo que a gente chama de intercambiável, que é a alma. Quando você vê que a Bíblia falando da alma, a Bíblia está falando do espírito. São termos intercambiáveis, né? Algumas correntes entendem esses termos de maneira diferente, mas nós entendemos à luz das Escrituras que são termos que estejam falando da mesma coisa, né? Então, às vezes, você pode pensar assim: Caleb, ok, eu entendi essa definição, mas eu gostaria que você trouxesse um exemplo, às vezes tentar trazer de maneira não visível, mas de maneira humanizada, para nós entendermos isso um pouco mais. A gente pode usar a ilustração, por exemplo, do vento, né? O vento é invisível, ele não tem corpo e não pode ser segurado. Ou seja, não é algo que seja uma matéria física, né? Mas, né, nós podemos ver os efeitos do vento. Quando nós estamos andando pela rua, a gente percebe quando o vento ele, né, vem de encontro a nós. Por exemplo, o próprio ventilador aqui, a gente sente, né, o vento, né? Então a gente vê esses efeitos do vento. A gente vê quando ele bate as folhas, então a gente percebe. O vento existe, mas não é uma matéria a qual nós podemos apalpar e nós também não podemos ver. Então, assim é o espírito, né? Você não vê, não toca,
mas ele é real e pessoal. Ele pensa, quer e sente. Isso é muito importante, irmãos. Gravam bem isso. O Espírito pensa, quer e sente. Então, Deus é Espírito. Só que aqui é interessante, né? Porque quando nós falamos que Deus é Espírito, nós não podemos ver Deus, né? Mas Ele está presente, Ele age, Ele fala, ama e salva. Então, esse aqui é o princípio que nós devemos compreender acerca do que é um Espírito. Agora, nós vamos passar para a parte onde diz, Deus é Espírito? Se Deus é Espírito, o que as Escrituras querem afirmar com isso? Então, a gente já consegue ter uma definição muito importante disso, que seria o quê? Vamos ver. Deus ele não possui uma substância material. Nós já vimos que o Espírito ele é invisível. Ele não tem uma matéria, não pode ser apalpado. Então, é por isso que nós não conseguimos ver Deus em forma, né, de matéria. Deus não tem corpo físico. Porque lembra que eu fiz uma distinção? Nós temos Espírito, mas nós temos corpo físico. Deus ele não tem corpo físico, ele é Espírito. E Deus é invisível. Veja só o que João 1,18 diz, né? Parafraseando aqui o texto. Ninguém jamais o viu ou o verá com olhos físicos. Então, às vezes as pessoas falam, eu gostaria de ver Deus. Nós brincamos que nós vemos Deus através da sua palavra, que é onde ele se revelou. É por isso que não tem condição de alguém ver Deus com olhos físicos, né? Então, irmãos, um outro ponto também muito importante é o seguinte: se nós afirmamos que Deus é Espírito, por que nós afirmamos que Deus é Espírito e não um Espírito? Porque Deus, ele não é um Espírito entre os outros. Aí alguém fala, mas como assim um Espírito entre os outros? Nós vemos que os anjos são seres espirituais. Assim como os anjos caídos, né? Que hoje nós conhecemos como Satanás e seus demônios, são seres espirituais. Então, se nós afirmarmos que Deus é um espírito, as pessoas podem pensar que Deus ele se mistura, né, com essa outra casta, né, de espíritos, de seres espirituais. E Deus é espírito. Deus é o criador do universo, o criador de todas as coisas. Então, Deus ele não se mistura nesse sentido com as criaturas, né, que são criação sua. É importante a gente entender isso, porque algumas religiões eles creem que Deus se mistura com a sua criação, e nós não entendemos, isso não é verdade, não é o que as Escrituras dizem. Então, a primeira aplicação que a gente pode aprender é o seguinte: se Deus é Espírito, então Deus ele deve ser adorado como Espírito, em Espírito em verdade, é o que o texto vai dizer. Por isso, é proibido para os cristãos fazerem imagens, esculturas para adoração. Felizmente, a gente vê as pessoas tentando representar Deus através de imagens, esculturas, qualquer tipo de coisa, amuletos. Né? As pessoas, e isso, irmãos, além de ser um misticismo, isso é uma quebra do segundo mandamento, que proíbe a representação de Deus através de figuras, de imagens. Né? Se Deus é Espírito e ninguém o viu, ele não é material, ele é invisível, nós não podemos fazer simplesmente uma representação de Deus. Como as pessoas fizeram ali no deserto, um bezerro de ouro para adorar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? E idolatria não é só também, né? A gente está falando aqui no contexto de imagens e esculturas, mas idolatria é tudo aquilo que a gente tenta colocar no lugar de Deus como uma representação que não é fiel a Deus. A gente crê que Deus é Espírito e por isso nós adoramos Ele em Espírito e em verdade. E às vezes as pessoas podem perguntar assim: como podemos então ver Deus? Eu quero ver Deus. Né? Às vezes a gente vê, ou às vezes os ateus, não, eu não creio em Deus porque eu não posso ver. A gente pode ver a Deus de maneira indireta. Né? Como assim? Através da sua criação. A gente vê o texto bíblico trazendo isso. Quando nós olhamos para a criação de Deus, os seres humanos, toda a beleza da criação de Deus, nós percebemos que Deus é grandioso, que Deus é poderoso. Né? Então, nós percebemos indiretamente, através da criação de Deus, que nós podemos vê-lo. Obviamente, não vê-lo de maneira total, porque Ele é Espírito. Então, através da criação, nós temos esse
essa perspectiva de que Deus ele é poderoso, e que as Escrituras falam sobre ele é verdadeiro, né? Então nós aprendemos a ver o reflexo de Deus nas coisas que ele criou. É uma forma de ver Deus indiretamente, né? Então é importante a gente ter em mente que Deus, sendo Espírito, nós não devemos tentar representar Deus através de figuras ou imagens. Isso é uma aplicação muito importante. Idolatria é pecado. Então, irmãos, quando nós falamos de Deus e Deus sendo Espírito, às vezes as pessoas podem vir com outra pergunta, por exemplo. Tá, Deus é Espírito, mas quais são essas qualidades de Deus como Espírito? Quais são os atributos que nós falamos de Deus, né? E aí nós entramos num ponto onde nós vamos estudar um pouco sobre os atributos de Deus, que são os atributos que nós conhecemos dentro do contexto da teologia, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E atributos, só para os irmãos entenderem, quando eu falar essa palavra atributos, eu estou falando das qualidades, características de Deus como um ser, né, como um espírito. Então, Deus apresenta os atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis, meus irmãos? São aqueles atributos que Deus não compartilha com o ser humano, com o homem. A gente vê que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando as Escrituras falam isso, obviamente as Escrituras não estão falando que o homem tem um corpo físico igual a Deus, porque Deus é espírito. Então nós estamos falando que Deus compartilhou, ao criar o homem, qualidades que são qualidades de Deus, e ele quis compartilhar com os seres humanos, né? E só que tem alguns desses atributos que Deus não compartilhou. E é importante, eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque através desses atributos incomunicáveis, o próximo tópico, ele vai ter algumas objeções em relação a isso, para nós respondermos. Veja bem, eu vou trazer 3 atributos para os irmãos entenderem que Deus não compartilhou esses atributos com os homens. Por exemplo, infinitude. A infinitude é um atributo de Deus que ele não compartilhou com a humanidade, pois nós sabemos que o homem ele é finito. O homem ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Então, esse é um atributo que somente pertence a Deus, ou seja, essa é uma qualidade que só Deus, né, tem. E isso torna Deus extremamente distinto de toda a criação, de todos os outros seres. Um outro atributo é a eternidade de Deus. Deus é eterno, mas nós, né, somos pessoas que não somos eternos, né? Então, assim, é um outro atributo que Deus também não compartilha conosco. E, por fim, aqui, Deus é imutável. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não muda. Nós mudamos, né, irmãos? Nós percebemos isso diariamente, né? Nós mudamos. Às vezes a gente está num momento aqui pensando em uma coisa, em uma opinião, daqui a pouco a gente já muda completamente a nossa postura, a nossa maneira de ser, né? Nós somos mutáveis, mas Deus, ele não muda. E quais são os atributos, então, Caleb, que Deus comunicou? Que nós podemos perceber no homem. Você falou dos atributos que ele não comunicou. E quais que ele comunicou? Deus comunicou, por exemplo, 3 atributos que eu vou trazer para os irmãos. Deus comunicou o amor. Deus, a Bíblia fala que Deus é amor, e todo verdadeiro amor procede de Deus. Só que nós temos a capacidade de amar? Nós temos a capacidade de amar. Então nós vemos que esse é um atributo que Deus comunicou para nós. Sabedoria. Nós temos a capacidade de ser sábios? Temos a capacidade. Deus dá sabedoria aos homens. E Deus é sábio, as Escrituras falam disso. E o outro atributo é a justiça. Nós podemos agir com justiça? Podemos agir com justiça. E Deus também, né, tem esse atributo de maneira perfeita. E aí é importante uma observação, o seguinte: mesmo Deus compartilhando esses atributos que Ele comunica, essas qualidades que Ele comunica a nós devemos entender que Deus, nessas qualidades, irmãos, Ele é infinitamente superior, é inigualável. Independente de Deus ter compartilhado essas qualidades com o ser humano, Deus está muito acima. Deus é perfeito. Então, nós somos imperfeitos, né? Deus já era acima de nós na criação perfeita do homem no jardim. Após a queda, então, aí isso se tornou ainda mais evidente, né? Após a queda do homem, a entrada do pecado no mundo, nós somos ainda rebaixados a um nível mais baixo do que, né, anteriormente. Então, nós percebemos isso, né, e devemos ter isso em mente, porque às vezes, o que a gente pode pensar? Pode ser uma objeção. Se Deus compartilha isso, quer dizer que nós somos, né, como diz assim,
pequenos deuses e outras coisas desse tipo. Não. Nós somos o ponto principal, vamos dizer assim, da criação de Deus, né? Que é, quando Deus cria o ser humano, ele cria de maneira diferente, né? De todas as outras criaturas. Mas, de toda forma, nós estamos, né, abaixo de Deus, porque Deus ele é extremamente superior, ele é perfeito. Irmãos, agora nós chegamos num ponto das objeções. E aqui a gente vai gastar bastante, um tempinho a mais aqui. Os irmãos perceberam que até aqui eu citei, né, dei um pano de fundo a respeito dos atributos, eu não entrei propriamente neles, né, até porque nós já fizemos um estudo mais aprofundado, o pastor Renan deu um estudo aprofundado sobre os atributos, e focamos em Deus como Espírito. Deus é Espírito. Só que aí pode surgir o quê? Algumas objeções por parte das pessoas. Que objeções são essas? Por exemplo, essa pergunta. Veja só. Se Deus é Espírito, o que a Bíblia quer dizer quando fala de Deus como tendo pés, mãos? É interessante isso, né? Nós afirmamos que Deus é Espírito, ele não tem matéria, não tem corpo. Mas aí a Bíblia vem e fala de Deus tendo pés e mãos. Veja só. E aí eu vou pedir agora para os irmãos abrirem Êxodo, capítulo 15, verso de número 6. Êxodo 15, verso 6. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos lá, fazer a leitura. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Veja só, o texto apresenta Deus aqui como tendo uma mão, né? Veja só, a tua mão direita. Uma outra citação também está em 1 Pedro 3, esse os irmãos não precisam abrir, 12, na parte A, diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Olha, mão, olhos, ouvidos. Agora, às vezes as pessoas podem pensar, complicou um pouquinho, né? Porque nós falamos que Deus é Espírito e agora as Escrituras, a mesma Escritura que afirma que Deus é Espírito, apresenta Deus de maneira humana, com corpo físico. Como pode ser isso? Isso, irmãos, é o que nós chamamos de antropomorfismo. Misericórdia, que termo que é esse? De onde que surgiu essa palavra? Nada mais significa que é uma linguagem que as Escrituras se utilizam para descrever as ações de Deus, as ações divinas de Deus, de maneira humanizada, que é para nós compreendermos. Porque lembra, Deus é Espírito, Deus é santo, justo, poderoso, perfeito. A única forma de Deus se revelar à humanidade, de maneira que a humanidade pudesse entender, que nós pudéssemos entender, por que nós entendemos, muitas vezes, obviamente, de maneira limitada, as ações de Deus nas Escrituras? Porque são descritas de maneira humanizada. Seria impossível Deus se revelar da forma perfeita como Ele é, naquele sentido a nós. Nós não teríamos condição alguma de compreender a Deus, né, dessa forma. Então Deus, veja só que interessante, Deus, Ele fala na língua dos homens. Deus se revela de uma maneira que nós, humanos, possamos entender. É por isso que as Escrituras trazem, por exemplo, trechos dessa maneira, falando sobre Deus tendo pés e mãos. Por exemplo, alguém fala, tá, mas como que eu interpreto um versículo desse? Veja só a leitura de novo. A tua mão, ó Senhor, glorificou-se em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaçou o inimigo. Está falando do poder de Deus. O próprio texto aqui já está, glorificou-se em poder. Então está falando de uma mão poderosa, uma mão que age. Então assim a gente percebe claramente que está descrevendo o poder de Deus, mas de uma maneira que nós possamos compreender Deus agindo de maneira poderosa. É só assim que nós temos uma compreensão das ações divinas. Quando Deus, né, quando as Escrituras colocam isso de uma maneira que nós, humanos, né, seres humanos, conseguimos, a nossa linguagem. Tem até um livro, E Deus Falou na Língua dos Homens, do Paulo On, um pastor presbiteriano,
onde ele vai tratar de maneira, obviamente, mais aprofundada sobre essa revelação de Deus, que é as Escrituras, né? A maneira de Deus se revelar através das Escrituras. É muito bom esse livro. Outras referências que a Bíblia traz também de manifestações, aí manifestações visíveis de Deus em forma humana, no Antigo Testamento a gente vê essas manifestações visíveis. Veja lá, eu vou pedir para os irmãos abrirem lá em Gênesis 18, 1. Os irmãos encontraram? Gênesis 18, 1. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Veja, o texto diz que o Senhor apareceu. É uma manifestação física de Deus. E Deus, irmãos, como sendo perfeito, soberano, muito sábio, Deus, ele aparecia, né, dessa maneira, né? Ele se revelava de maneira compreensível, se revelou de maneira física, né, perante os homens, para que os homens pudessem, né, ter esse contato com ele, né, igual Abraão. Aqui o texto fala que Abraão, né, o Senhor apareceu a Abraão. Não é que Abraão teve uma visão, falou, Abraão estava dormindo, não teve uma visão. O Senhor apareceu a Abraão. E isso também, e aqui é interessante, prestem muita atenção nessa parte onde eu vou falar agora, porque isso demonstra que é uma espécie de prelúdio da encarnação de Jesus Cristo. Ou seja, o que a gente já entende? Jesus Cristo, essas aparições físicas eram um prelúdio do que iria acontecer, né, do Deus homem. Jesus se esvaziando, descendo à terra, se tornando um homem para se sacrificar pelos pecadores. Então, o Deus homem, como a gente conhece, né, Jesus como 100% Deus, 100% homem. Isso já eram prelúdios. Lembra que o Antigo Testamento ele tinha esses prelúdios. Veja, por exemplo, a maneira dos sacrifícios, né? O sumo sacerdote entrando e sacrificando animais, né, para aplacar a ira de Deus. Então, a gente vê esses prelúdios também no Antigo Testamento. Então, aqui, a gente percebe que Jesus ele estava ativo, participando, sempre esteve, desde a criação de todas as coisas. Porque às vezes as pessoas têm um entendimento equivocado, que é como se Jesus ele tivesse só aparecido, Jesus apareceu aqui do nada, né? No Novo Testamento aqui apareceu nos Evangelhos. Não, Jesus ele sempre esteve ativo na história da salvação, né? A gente percebe isso aí também. E também, por fim, para a gente terminar esse tópico, veja só, isso demonstra, né, o envolvimento ativo de Cristo na história da salvação desde o Antigo Testamento, e também demonstra o quê? Jesus Cristo, sendo Deus e tendo assumido a natureza humana, possui agora o corpo físico, né? Nós falamos que Deus é espírito, mas a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, ele tem agora o corpo físico, porque ele se encarnou e ele ressurreto, né, subiu aos céus com o corpo físico. E é interessante porque veja só o que Lucas 24:39 diz. Essa é a fala de Jesus. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, o que Jesus está falando aqui? Sou eu, corpo físico, né, ressuscitado pelo Espírito Santo. Estava ali Cristo. Ou seja, isso para nós é o que, irmãos? Isso é esperança para nós, cristãos. Porque se Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente, fisicamente, então nós podemos ser salvos. Nós podemos ser ressuscitados juntamente com Ele. É a esperança que nós temos que nós seremos ressuscitados nos últimos dias, né, aqueles que descansarem no Senhor, e que nós também ressuscitamos da nossa condição caída, da nossa condição de morte espiritual. Então, isso é a esperança que nós temos ao ver que o próprio Cristo, né, ele ressuscitou de maneira física, né? Agora nós temos uma outra objeção. Primeiro, tudo certo até aqui? Tá tranquilo? Deu para entender? Se não deu, depois o pastor está aí para responder tudo. Vamos lá. Em cima, nós falamos o seguinte, que Deus é imutável. Deus não muda, certo? Agora nós temos outro problema. Por quê? O que a Bíblia quer dizer quando fala que Deus se arrependeu? Isso não configura uma mudança? A Bíblia fala que Deus se arrependeu. E agora?
Como é que nós fazemos com isso? Deus é imutável, mas se arrepende? Isso não é uma mudança? Vamos lá para o texto de Gênesis 6. Gênesis 6, 6. Mas é muito interessante que nós estamos tendo exposições em Gênesis, né? E aqui aparece esse texto aqui. Inclusive o pastor Renan já falou sobre isso, mas vamos novamente aqui, né, trazer Gênesis 6:6. Vamos lá, ó. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração, né? Uma outra tradução seria então o Senhor, né, então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e isso lhe pesou no coração. O texto fala que Deus se arrependeu. Como nós lidamos com um texto como esse? Veja bem, o arrependimento, escuta só isso. O arrependimento de Deus, quando a Escritura traz que Deus se arrepende, não indica uma mudança na natureza de Deus. Quando nós falamos que Deus é imutável, nós estamos falando do ser de Deus. Deus não muda. Os atributos de Deus, ele é perfeitamente consistente com cada um dos atributos dele. Quando Deus é justiça, ele sempre vai agir com justiça. Deus é amor, ele sempre vai agir com amor. E de maneira perfeita. Ele não muda. O seu ser não muda. Ele é consistente com isso, né? Mas Deus muda na sua maneira de tratar com o homem. E aí a questão é o seguinte, não é por causa de Deus, mas por causa do homem. Quem é que rompe o relacionamento com Deus? O homem. Então a mudança ocorre em quem? Em Deus ou no homem? No homem. É muito importante a gente entender isso. Porque, por exemplo, quando Deus faz um pacto com o homem, quem é que quebra o pacto? E Deus, como justo, contemplando o pecado, que ele não pode, a Escritura vai dizer que ele é tão santo que ele não pode, o que ele precisa fazer? Ele precisa punir o pecado. Né? E aí que está o grande problema, porque as pessoas veem Deus, e tem esse discurso hoje, Deus é amor. Mas e os outros atributos de Deus? O que as pessoas fazem com esses atributos? E a concepção de amor que as pessoas têm de Deus é uma concepção equivocada. Não é uma concepção bíblica. Não fica parecendo assim, ó. Eu vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo assim do cotidiano. Você é um pai, você é uma mãe. O seu filho, ele está agindo de maneira rebelde. Você simplesmente vai olhar para ele, quer dizer, alguns pais hoje em dia fazem isso. Ai, que lindo! Príncipe do papai, princesa da mamãe. Você vai agir dessa maneira ou você vai corrigi-lo? Você vai ter que ser consistente. Se Deus simplesmente ignorasse o pecado e falasse, está tudo bem. Olha que minha criação, que beleza esses seres humanos, coisa magnífica, maravilhosa, olha lá. E simplesmente cruzasse os braços e deixasse. O que Deus seria, irmãos? Injusto. Deus seria injusto se Deus permitisse isso. Então, Deus, em seu ser, em sua natureza, ele não muda. Mas quando o ser humano peca, ele tem que ser consistente com a sua justiça. E ele precisa agir contra o pecado. Então é exatamente isso que quer dizer que Deus se arrepende. Não está falando que Deus mudou, mas está falando que o ser humano quebrou o pacto com Deus. O ser humano está agindo da maneira como que ele não foi criado. Lembra da primeira pergunta? Qual é o fim principal do homem? Vocês estão entendendo agora como o catecismo está conectado? Se nós somos criados para glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre, se nós não fazemos isso, nós estamos o quê? Pecando contra Deus. Nós estamos pecando contra Deus. Então, veja só, por exemplo, um outro ponto interessante, né? Deus permanece imutável em sua santidade e age consistentemente com sua natureza perfeita. Veja só o texto de 2 Timóteo 2,13. Abre aí. Segundo Timóteo 2,13. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim: se formos infiéis, ele permanece fiel,
pois não pode negar-se a si mesmo. E aqui, irmãos, prestem bem atenção nessa passagem. Porque aqui está aparecendo, sabe o que está aparecendo? Às vezes as pessoas olham para essa passagem e percebem assim, quer dizer então, a Bíblia fala que Deus é bom. Então eu posso pecar à vontade, né? Porque aí eu vou estar sendo infiel. Aí Deus vai continuar sendo fiel. Não é isso que esse texto está querendo dizer. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel a Ele, né? Ao seu ser. Ou seja, quando as Escrituras estão dizendo se formos infiéis, porque essa é a natureza humana. Deus é fiel. Ou seja, Deus vai agir com justiça contra o ser humano. Porque Ele é fiel à sua própria natureza. Então veja só, Deus não muda. O ser humano muda o seu comportamento e Deus precisa punir o pecado. Assim, quando o ser humano se arrepende, o que Deus faz? Deus perdoa. Por quê? Porque Ele é fiel a si mesmo. E aí é importante isso aqui. Porque isso traz para nós um conforto. Isso traz para nós um conforto. Por quê? Porque se Deus não muda, irmãos, nós podemos confiar que se Ele prometeu que se nós se arrependermos, crermos, confiarmos no sacrifício de Cristo, nós seremos salvos, então nós seremos salvos. Porque se Ele mudar, você poderia no meio do caminho falar assim, não vai ser assim mais não, vou mudar essa história aqui, vou criar um novo método, uma nova forma. Né? Aí todo mundo fala, e agora, o que eu faço, né? Com o que as Escrituras dizem? Não, Ele é fiel, Ele é consistente. Se nós lemos de Gênesis e Apocalipse, a gente vai perceber a consistência de Deus em cada ato, a soberania de Deus. Ou seja, quando o homem se afasta do bem e se torna mal, a santa natureza de Deus reage. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. O mal não habitará contigo. Então Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é consistente. Então aqui já vai um alerta para nós. Se nós ainda não conhecemos a Deus, se nós ainda não ouvimos o Evangelho, não nos arrependemos e cremos verdadeiramente, nós poderemos ter a confiança que se arrependermos e crermos, nós seremos salvos. Porque esse Deus, Ele é consistente com quem Ele é. Então isso traz tranquilidade, mas ao mesmo tempo também traz pavor. Por quê? Porque para aqueles que não se arrependem e não creem, esses vão ser condenados. Porque Deus, Ele é extremamente consistente com quem Ele é. Conclusão. Quais são as conclusões que nós tiramos dessas verdades que aprendemos sobre Deus? Primeiro, a verdadeira adoração a Deus deve ser feita em espírito e em verdade. Nós não devemos representar Deus. Nós adoramos como a Bíblia apresenta Ele para nós. É uma questão de fé, irmãos. A fé, ela não é algo que é físico, eu preciso ver esse ventilador para ter fé. Nós cremos porque a Bíblia testifica a verdade. Nós cremos porque essa é a palavra de Deus. E nós vemos e temos provado isso constantemente, diariamente, nos atos de Deus, naquilo que a Bíblia revelou acerca de Deus. Segundo ponto, nós temos que reconhecer que fomos criados à imagem de Deus com atributos que Ele nos comunicou. Nos leva a usá-los no dia a dia para glorificar a Deus. Se Deus comunicou a nós atributos, e esses atributos nós usamos para quê? Para glorificá-lo. É no trabalho, no seio familiar. Porque quando nós usamos esses atributos para outras coisas, como os seres humanos fazem, de maneira equivocada, nós entramos em litígio, em pecado contra Deus. E aí Deus precisa agir o quê? De maneira santa, consistente com quem Ele é. Ele precisa punir o pecador. Terceiro ponto. A encarnação de Jesus, em particular, demonstra o profundo amor de Deus ao se esvaziar e assumir a forma humana com o objetivo de se sacrificar em favor dos pecadores. Ou seja, mesmo na condição caída do homem, nós vemos o amor de Deus agindo aqui. Porque Deus, Ele mesmo providenciou, né, a salvação para as suas criaturas. E às vezes você é obrigado a ouvir as pessoas falarem assim, então esse Deus aí não é amor, não creio nesse Deus. Como assim? Quem quebrou o pacto fomos nós. E mesmo assim, Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e amor,
Deus, muitas vezes, ele não nos coloca em extinção prontamente, mas ele é paciente, longânimo, espera para que nós possamos se arrepender e crer na obra de Jesus Cristo. E por último, a imutabilidade de Deus nos oferece segurança e confiança em seu caráter. Ele permanece fiel às suas promessas e age de acordo com sua natureza perfeita. Ou seja, nós podemos descansar ao sabermos que Deus, ele é perfeito, consistente com quem ele é. Porque se Deus não fosse consistente, nós poderíamos ficar duvidosos. Duvidosos acerca da salvação, duvidosos sobre o plano de salvação que Deus estabeleceu. Mas não, ele é consistente. E isso nos dá alívio, mas também gera pânico para aqueles que não crê, para aqueles que não se arrependem. Porque aqueles que não se arrependem, eles serão condenados. Aqueles que se arrependem e crê, serão salvos. Isso é maravilhoso, porque Deus é consistente com tudo aquilo que ele estabeleceu. E assim é. Por isso que nós falamos que Deus não muda. Ele é imutável. Amém?